Vou falar sobre descoloração e progressiva. Como processar essa fibra capilar? De que maneira você, colorista, você, cabeleireiro, pode trabalhar num cabelo que já vem multiprocessado, que já tenha mechas, que talvez tenha aí aplicações diversas de tonalizante, pigmento direto ali daquelas máscaras, dos shampoos, né? Violeta, as máscaras para platinar o cabelo, que a cliente aprendeu, principalmente a loura, ela aprendeu que quanto mais ela aplica um desamarelador, mais acinzentado esse cabelo fica aos olhos dela. Porém, vai se acumulando resíduos nessa fibra capilar. Desde ali do córtex até aqui na superfície, ali nas camadas de cutícula. E quando a sua cliente volta ao salão, esse perfil de cliente camaleoa, que gosta de mudar, de alisar, de escurecer, clarear e mudar as cores do cabelo com frequência, ela volta e ela quer que um milagre aconteça. Ela quer sair do seu salão com um cabelo com uma cor bonita, com uma fibra capilar saudável, com aquele aspecto de brilho no cabelo, que tenha maleabilidade, boa flexibilidade e às vezes ainda nem quer pagar tanto. Na realidade, essa é a grande maioria das clientes que chegam no salão para que você possa atender. E você não faz milagre. Esse tipo de milagre não existe, né? Existe até aquele ditado, a gente não pode ter tudo. Então, também não é o caso de você falar, então quer dizer, pelo que você está me falando, Rê, eu vou chegar para minha cliente e vou falar, olha, ou você vai ser loira ou você vai ser lisa? Não. Dá para ela ter as duas coisas? Dá. Mas é exatamente sobre isso que eu quero tratar nessa aula de hoje. E eu quero te dar as dicas, inclusive, ou seja, as soluções, para que você realmente possa processar essa fibra capilar de uma maneira segura e que não comprometa nem o seu nome no mercado de trabalho aí da beleza, como colorista, como profissional cabeleireiro, como também não comprometa o resultado do seu trabalho, para que você não tenha que entrar em desespero caso ocorra algum imprevisto ao descolorir um cabelo que tenha ali já várias aplicações de selagens, de progressivas. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Mas, como você já sabe, eu tenho uma forma de explicar que eu gosto de dar ali detalhadamente, inclusive a formulação de cada produto como esse, o que esse tipo de produto faz no cabelo. Então, para que você possa acompanhar um pouquinho mais sobre esse meu raciocínio, para falar sobre a descoloração, eu vou falar primeiro sobre a progressiva. E antes de falar sobre a progressiva, é essencial que eu também fale sobre os tipos de alisamento que existem. Você, como profissional, já sabe que existem alguns tipos de mudanças de forma. Quando eu falar de forma, significa que eu estou falando sobre o shape mesmo, sabe? A forma, o formato do fio. Se o fio é crespo, se ele é encaracolado, se ele é cacheado, se ele é só ondulado. Então, estou me referindo a esse perfil, a esta forma do fio de cabelo. E existem 3 tipos de maneiras de se modificar, de se alterar estas formas do fio de cabelo. A primeira delas, se você quiser, pode anotar aí. Então, existem 3 tipos de alisamento. Vamos lá. O primeiro deles é o alisamento que a gente pode chamar de temporário. Temporário. Alisamento temporário. Tá aqui. Rê, que tipo de alisamento é esse que você está me falando temporário? É aquele alisamento em que você não vai precisar da ação de nenhum produto químico. Você vai fazer apenas uma escova com o uso de um secador, ou você vai fazer o uso de uma prancha. E depois da prancha você pode até dar um efeito ondulado, um efeito beach waves. Fica a cargo da criatividade do profissional. Esse tipo de procedimento é aquele que é temporário justamente por que razão? Porque não precisa ser aplicado nenhum produto químico que vá alterar lá no córtex as pontes, né? Ou seja, as ligações cistínicas, as ligações de sulfeto do fio de cabelo. Ela só vai alterar
ali, né, momentaneamente esta forma, porque você está com ele naturalmente ondulado, cacheado ou crespo e você vai umedecer. Quando você lava esse cabelo, você já vai romper as primeiras ligações ali, né? As salinas e hidrogênicas, e ao mesmo tempo ele vai ficar maleável, flexível, e você vai fixar uma nova forma pela temperatura do secador ou da chapinha. Em geral, a gente seca primeiro para depois fazer a piastra. Eu sei que já existem aquelas chapinhas que dispensam o uso do secador, mas a gente sabe que isso é muito agressivo para o fio de cabelo, porque a perda líquida do fio é muito grande. Então, este é um dos, né? É o primeiro tipo de alisamento, digamos assim. O segundo tipo de alisamento, vamos colocar aqui, então, são aqueles alisamentos aos quais nós precisamos da ação de um agente químico. Em geral, este agente químico, lembra lá da nossa tabela de pH, potencial de hidrogênio. Em geral, este agente químico, ele possui um índice alcalino ou básico, tá? Então, são, em geral, os tioglicólicos. Nós vamos falar de famílias, tá? Então, nós temos as famílias dos tios, né, que são os tioglicólicos. E nós temos também a família dos hidróxidos. Qual é a diferença entre esses dois agentes alcalinos aqui? A diferença é que os tioglicólicos são derivados da amônia. E eu posso até processar um cabelo que possui um alisamento à base de tioglicolato de amônia com descolorante? Posso, com ressalvas. Em se tratando de alisamento, nós precisamos ser muito mais cautelosos. Num cabelo como esse, a minha sugestão, inclusive, é que você faça uma descoloração por meio de um pó descolorante que seja sem amônia. Que seja um descolorante que tenha na sua formulação, às vezes, até aquelas ceras suavizantes, para que você não tenha um clareamento tão efetivo e que vai impactar lá no córtex, nas ligações de sulfeto do fio de cabelo, que são responsáveis pela resistência, pela força do fio. Então, já aqui, mas então significa que os tioglicólicos são compatíveis com descolorante? São. Existem as exceções, você não vai poder descolorir esse cabelo, obviamente, até a altura do 9 ou 10. Você só vai poder descolorir esse cabelo até a altura de tom 8 e, em geral, apenas uns 50% de mechas. A extração dessas mechas tem que ser equilibrada. 50% do cabelo vai estar natural e os outros 50% descolorido. Parcialmente ali naquelas mechas. Ainda assim vai depender muito do diagnóstico, da textura do fio de cabelo, a saúde da fibra capilar. E os hidróxidos? Os hidróxidos podem ser de lítio, de cálcio, de sódio. E por sua vez, eles são extremamente incompatíveis com descolorante e com coloração de oxidação. Eles são, na realidade, incompatíveis com quase tudo. A única situação aqui que é mais permissiva seria o tonalizante, porque o tonalizante ele possui um agente alcalino mais suave, que é a monoetalonamina, a grande maioria deles. Então, perceba o quanto a gente entender sobre as compatibilidades do produto é importante, porque senão você pode colocar todo o seu trabalho a perder e derrubar o cabelo da cliente.